Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E não é que chegou o mês de novembro, mês de outubro, vocês acompanharam aí o nosso Outubro Rosa, foi uma barbaridade de bom, e agora a gente está entrando vindo de azul hoje para lembrar vocês, esses homens todos aí do agronegócio, que não perdem nenhum Fala Carlão, que é preciso se cuidar. Eu já marquei, semana que vem já vou no médico. Mas eu precisava de uma coisa diferente e para abrir essa temporada no Novembro Azul. E aí eu conheci a Flávia Ramos. E olha, eu me encantei com a Flávia, porque ela é o seguinte, ela, além de ter uma carreira executiva fora de série, ela mesma vai falar para vocês, ela se define a profissão dela, aquilo que eu acho que está no cerne dela, ela é uma amazona, isso mesmo, uma amazona. E aí vocês devem estar falando assim, o que uma amazona está fazendo aqui neste Novembro Azul? Gente, tudo a ver, né? Vocês que são homens aí, homens são muito parecidos com cavalos, e de cavalo essa amazona entende tudo, e é por isso que ela está aqui para abrir este Fala Carlão. Ô, Flávia, super obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu é que agradeço a você pelo convite, agradeço aí a audiência por estar nos assistindo hoje. E chegamos em novembro, né? Pois é, chegamos em novembro. Me conta a sua história um pouco, me fala. Eu não sei nem por onde eu começo pela Amazonas, eu começo pela executiva. Eu acho que você comece por onde seu coração quiser. Muito bem. Bom, eu vou falar um pouco, né? Eu tenho 45 anos, sou mãe de 2 meninos, né? Então eu tenho 2 machinhos aqui, um de 8 anos e um de 5, o Felipe e o Tomás. E, bom, como você bem disse, né, a minha trajetória profissional, a maior parte da minha trajetória profissional foi no ambiente corporativo, tá? Então, eu trabalhei em diferentes mercados, em diferentes contextos. A minha área sempre foi comercial, marketing, vendas, comunicação e branding, né? Mas foram em diferentes mercados. Então, eu comecei na empresa da minha família, então eu senti o desafio que é ser membro da família na empresa da família, fiquei lá 9 anos no mercado de autopeças. Depois eu fui para um grande grupo de comunicação, era uma empresa familiar, mas eu não era da família, então, quer dizer, troquei de posição. Depois eu fui para uma empresa de capital aberto, uma multinacional de energia bem grande, então, quer dizer, outros desafios, outros contextos. E aí, em seguida, outra também, mas no ramo de alimentos. E, por último, foi uma entidade de classe. Então, são vários contextos dentro do ambiente de trabalho, mundo corporativo. E eu fiz uma carreira relativamente rápida em termos de liderança, né? Eu assumi posto de liderança muito cedo, muito jovem. Mas a minha primeira profissão e a minha profissão raiz, né, que é a minha formação, é amazona, como você mesmo disse. Então, a minha primeira profissão foi professora de pismo clássico, que é aquela modalidade que a gente salta os obstáculos, aqueles obstáculos coloridos, bonitos. Fui profissional por 6 anos. Depois, eu decidi deixar isso na categoria hobby e competi durante 30 anos como amadora. Então, eu tinha a carreira corporativa e fazia pismo clássico como amadora, mas competia. E toda a minha base de gestão foi inspirada nos cavalos no hipismo, né? E aí todo mundo fala, nossa, mas o que tem a ver, né? Bom, é porque o cavalo tem de 500 a 600 quilos. Você não faz um bicho desses pular porque você quer. Ele tem que querer e ele tem que gostar, né? Então, foi nessa interação, vivendo os desafios de competição, da rotina diária com eles, é que eles foram me contando qual era a forma mais assertiva de convencê-los a fazer isso e eles serem felizes, né? E isso conversava muito com o ambiente corporativo e com a liderança. Então, a inspiração vem daí. E o trabalho que eu faço hoje é um trabalho de desenvolvimento de liderança inspirado nesse saber dos cavalos e do hipismo, fazendo um paralelo entre os humanos e o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo. Pois é, e a gente estava aqui conversando uma prosa super interessante, e já que a gente está entrando aqui nesse mês de novembro e os homens estão sempre muito pressionados, homens, líderes, mulheres, todos os seres humanos pressionados por sempre metas, por equilibrar a vida pessoal, vida profissional, trabalho, lazer, espírito.
como é que a gente aprende com os cavalos a equilibrar isso tudo? Bom, é isso que você falou, é bem verdade, né? A sociedade inteira hoje está pressionada, cada um num lugar diferente, mas todo Uhum. mundo pressionado. Então, as mulheres têm uma determinada pressão social, que vem, social, profissional, que vem do histórico, né? E os homens também, por outro lado, também eles têm as suas pressões, né? Então, o que o hipismo me mostrou, e tem mostrado cada vez mais com relação a isso? Quando a gente monta um cavalo, quando a gente tem um cavalo de esporte, se a gente não entender que ele é, antes de mais nada, um cavalo, a gente vai fazer muita coisa errada, tá? E a gente não vai ter o que a gente gostaria dele e não vai ter o melhor dele. Porque justamente a gente esqueceu que ele é um cavalo. A gente acha que ele é uma máquina de salto, que ele está ali para carregar a gente nas costas e sair pulando, né? Quando a gente lembra, isso é um animal, antes de mais nada ele é um animal. Ele é um atleta, mas ele é um animal. A gente respeita as necessidades biológicas desse animal. E aí, consequentemente, ele vai ter mais bem-estar e ele vai performar melhor. Ele vai se sentir cuidado, acolhido, amparado, né? E vai performar melhor. Ele vai querer dar mais. Até porque ele troca, né, a manada pelo aras pela hípica. Ele troca a sua família pela vida de trabalho, né? Muito parecido com o que a maioria dos homens fazem, né? Deixa a família em casa, aos cuidados da mulher, muitas vezes, e fica focado no trabalho e sendo uma máquina de trabalhar. Só que isso, a médio e longo prazo, vai ser muito prejudicial para a vida dele, para o bicho homem que ele é e, consequentemente, para a performance dele, né? Então, no hipismo, a gente aprende muito claramente hoje isso. Então, para a gente ter o máximo de performance de um animal, a gente tem que saber dosar o dia a dia, o manejo animal. E aí a dica fica, como é que cada um dos homens está fazendo o seu próprio manejo animal, né? Se cuidando, equilibrando, ou está só todo dia ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. Se eu pego um cavalo e trabalho excessivamente, ele vai lesionar, ele vai estafar, e ele não vai dar o melhor dele numa pista, num concurso, ou mesmo no dia a dia. Ele vai dar o mínimo, né? Ele vai tentar poupar o máximo de energia, porque o corpo dele não aguenta. E isso tem um No fundo, você está dizendo o seguinte: nós temos que lembrar que somos seres humanos também, né? Exatamente, né? O trabalho da For Leaders é justamente a gente fala muito sobre a liderança humanizada. E a liderança humanizada nada mais é do que antes de você ser um profissional, você é um bicho humano, né? Você é um animal humano. E como animal, você tem as suas necessidades básicas. Quando a gente estuda autoconhecimento, a gente vê que muitas neuroses e muitos problemas emocionais, eles surgem justamente porque a gente não honrou o animal, né? Desde a primeira infância, os traumas da primeira infância, eles são muito relacionados ao medo de bicho, medo de abandono, sendo abandonado eu não sobrevivo, né? Medo de ficar sozinho, eu preciso da proteção do bando para sobreviver. Tanto o cavalo como os humanos, eles são seres gregários e do coletivo, eles não sobrevivem sozinhos, eles precisam um dos outros. Então, quando a gente lembra disso, né, e a gente honra o nosso bicho, a gente consegue ter muito mais assertividade na nossa própria condução para a vida e na condução das pessoas que estão conosco, seja filho, seja família, seja funcionário, né? Eu respeito que aquilo, antes de mais nada, tem uma necessidade biológica, animal, né? E tem outras coisas também muito interessantes que a gente tinha falado, né, que é a natureza nômade do cavalo, né? Pois é. Então, o cavalo é um... Até você usou um verbo, né? O cavalo foi corporatizado, é isso? Foi corporativado. A gente corporativa, a gente tira da manada, né, do pasto, e põe em aras e hípicas, e ele passa a ser um atleta onde ele tem que bater meta, performar. E ele pode ser muito feliz nesse ambiente ou ele pode ser extremamente infeliz. Tudo depende de como eu vou fazer o manejo desse animal, como eu vou conduzir a carreira dele, respeitando os limites dele, entendendo as fortalezas, o estágio de amadurecimento dele para enfrentar aquele exercício, aquela prova, aquela competição. E cada cavalo, assim como os humanos, Carlão, é único. Eu nunca vou encontrar um cavalo igual ao outro. É um ser único. Então, cada cavalo vai ter uma necessidade de condução específica, uma necessidade de treino específica, né? Então, a gente também vive isso no ambiente de trabalho, a gente também vive isso no dia a dia, né? A gente tem que respeitar que cada ser humano é um ser único, né?
portanto, cada um vai exigir uma liderança, uma conexão diferente minha. E aí tem uma coisa muito interessante, que talvez seja bem útil assim, para os homens aqui, que é assim, o bicho cavalo, ele é um bicho nômade, tá? O ser humano também tem a sua natureza nômade, né? Todo mundo fala, mas nós somos agrários. Não, a gente fez de tudo para poupar energia, inclusive a gente se civilizou para poupar energia e garantir alimento, né? Alimento e proteção. Então, o mecanismo biológico de um ser nômade é poupar energia, porque não sabe quando vai encontrar de novo, né? Eu não sei quando eu vou encontrar alimento de novo, então eu vou fazer de tudo para poupar energia, poupar esforço. Um cavalo faz isso. Então, quando você vai tirar um cavalo da cocheira e montar, lembre que ele sempre vai tentar fazer de tudo para poupar energia. Então, uma repetição para ele é um castigo. Você pedir para ele fazer de novo o exercício é como se fosse um castigo. Faz de novo, né? E a forma com que a gente estimula esse cavalo a dar mais, a expandir musculatura, é usando uma tríade que é pressão, alívio, reconhecimento. Eu sempre uso isso com o cavalo. Então, eu boto uma pressão para encorajá-lo aí, ou a fazer um movimento, a se desenvolver. Eu alivio, dá um alívio, e aí boa. A gente nunca tem economia com reconhecimento. A qualquer intenção de tentativa dele, a gente, bom, continua, pressão, alívio, bom, continua, pressão, alívio, vai. Se a gente faz isso na vida, conosco e com as pessoas, né? A gente bota uma pressão que eu preciso desenvolver uma competência, eu preciso fazer um esporte, eu preciso tirar meu bicho da inércia, né? Da preguiça, porque a gente também é assim. A gente faz de tudo para poupar energia. Nossa, demais da coisa. Essa história dos cavalos aí é impressionante. Eu adorei isso aí, viu? E é uma coisa que é simples, né? Ao mesmo tempo está tão escondida, mas é muito simples, né? Como é que você precisa para você se expandir seu time? Você põe um pouco de pressão, alívio e reconhece o que ele tentou dar no melhor, né? Mas às vezes tem gente que é meio folgado, ou a intenção não é não ser aceito e sacanear você. Ele tem só uma limitação que tem que ser respeitada. Você vai ter que tentar acessar de outra forma para a pessoa conseguir dar, né? E sem reconhecimento não vai. Só pressão e alívio não vai. Porque o cavalo, ele equaliza a frequência cardíaca com a do cavaleiro. Legal. E ele lembra, ele saiu da manada e está na hípica. Ele quer pertencer. E ele sente o pressentimento no reconhecimento. Dá para dizer, então, que o liderado ele também entra na frequência cardíaca do líder. Opa, sim, sim. O liderado, os filhos, né? Então, vamos lá. Se está um clima de estresse em casa, os filhos vão sentir. Se você está vendo um time muito tenso, olha para o liderado, para o líder, ele está tenso. Às vezes não é o líder imediato, é o líder de cima. Por mais que o líder imediato tente filtrar, isso passa, né? A figura chega, a pessoa sente aquilo, né? Então, sim, somos bichos, somos animais, e os animais, sim, sentem a frequência dos outros animais. A gente com menos consciência, infelizmente, a gente foi perdendo um pouco essa consciência. Às vezes, quando vem, a gente fala, não, é uma intuição boba, não sei se é verdade. A gente racionaliza e, às vezes, não respeita, né? Então, aqui, eu acho que para o Novembro Azul, o que é importante a gente falar para os homens é assim, não esqueça que, antes de mais nada, você é um animal e precisa de cuidado e precisa de equilíbrio, né? Você precisa, sim, se cuidar, você precisa, sim, cuidar do seu cavalão que te carrega todos os dias e vai seguir com você na jornada da vida. Ele envelhece todos os dias um pouquinho, então não é pedindo a mesma coisa que você pedia 10 anos atrás que você vai ter, é outro bicho, né? Flávia, deixa eu te falar, a gente já está indo para os finalmente aqui da nossa entrevista, mas eu adorei essa conversa. Eu queria, o Fala Carlão conversa muito aqui, a gente tem um público muito seleto, o pessoal que assiste o Fala Carlão, tem muita gente, tenho certeza, está cheio de líderes aí assistindo esse programa, e eles devem estar pensando assim, eles devem estar te ouvindo e falando assim, gente, eu preciso falar com essa mulher, entendeu? Ela precisa vir aqui na minha empresa conversar comigo. Me fala agora um pouquinho do seu trabalho aí da For Leaders. Qual é o core aí do seu trabalho? Me fala um pouquinho.
Bom, o objetivo do trabalho é desenvolvimento de liderança, tá? O foco do trabalho é desenvolver a liderança. E ela passa por um processo de, primeiro, para você liderar alguém, você tem que se liderar, e para você se liderar, você tem que se conhecer. Então, por conta disso, a gente tem trabalhos individuais e trabalhos coletivos. Então, a gente pode trabalhar o líder individualmente e pode trabalhar o líder e o seu grupo, né? O seu time de liderados. Até porque o liderado também é um líder, ele é o líder de si. Então, ele também tem que se responsabilizar por aquele todo. Todo mundo é um líder, né? Líder da própria vida, líder da sua própria jornada. Então, a gente também foca muito na autorresponsabilização, né, de todos, não só do líder, mas também dos liderados. Então, a gente faz esse tipo de trabalho para as empresas. O trabalho individual, ele é um trabalho de um pouquinho mais longo prazo, né? A gente trabalha muito, é um pouco semelhante com coaching, mas entre o cavalo como facilitador, porque o cavalo ele é um facilitador para thought leaders, ele espelha as emoções humanas, o cavalo tem uma capacidade enorme de ler o humano e mostrar. Então, a gente trabalha junto com o cavalo, tá? Não é só abstração, o cavalo entra no processo. E nos trabalhos coletivos, a gente a gente tem encontros de 1 a 2 dias, aí a gente customiza muito de acordo com a empresa, com aquela condição do time, e faz também em lugares que tenham cavalo. O processo, Carlão, ele consiste em 3 grandes etapas, em 3 etapas, né? Uma etapa inicial de diagnóstico, que a gente vai levantar como está aquele líder ou aquele time. Depois, uma etapa de sensibilização, né? Para as pessoas se abrirem, né? Para essas informações e começarem já a iniciar um processo de transformação, mas a gente chama inicialmente só de sensibilização, e aí sim, depois a etapa de transformação, que é uma etapa um pouco mais longa, né? Justamente porque a gente sabe que a transformação não é uma coisa que acontece assim, e não tem 5 passos, 10 regras, 7 leis, não tem nada disso, né? É um caminhar do dia a dia. Então, a transformação ela acontece aos poucos e contínuo e perseverando, né? E com orientação, com ajuda. Então, o nosso papel é isso, né? É diagnosticar, sensibiliza e vamos junto com aquele profissional ou com aquele time. Maravilha, é um espetáculo. Eu vou pedir aí para deixar aí na descrição desse vídeo aí o seu site, enfim, como é que o pessoal te contata, viu? Porque eu adorei, fiquei super seu fã. Eu queria mandar um abraço aqui para o Nelson Moreira, que me apresentou a você. O Nelson, ó, top de linha, viu? Adorei a conversa. Eu preciso virar amigo dela, preciso dar orientação todo dia aqui. Eu acho que eu vou ser cliente dela também, e para ser um líder melhor. E eu agradeço imensamente. A gente não poderia ter aberto esse Novembro Azul com uma mensagem tão assertiva, né, como essa que trouxe aqui para nós a Flávia Ramos. Ô, Flávia, não tenho nem palavras. Muitíssimo obrigado pela sua presença e pelos seus insights aqui, viu? Eu é que agradeço, Carlão. Foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo seu programa, né? Por levar essas informações. Também agradeço imensamente ao Nelson, que é um querido. E desejar aí para todos os homens nesse Novembro Azul, né? Um cuidado maior, um afeto consigo mesmo, né? Para seguir feliz e com mais fluidez nessa jornada da vida, né? Maravilha. Isso. Um abraço carinhoso aí para todos. Obrigado pela sua presença. Lembrando, gente, que amanhã aqui no nosso Novembro Azul, a gente tem a presença do César Braga. O César Braga é sócio e head de agronegócio da Hub Talent e com certeza a gente vai ter uma prosa top de linha. E já tem muita gente boa já programada para estar aqui conosco, Roberto Janck, Jacir Costa Filho lá do COSAG, enfim. Esse novembro vai estar um espetáculo, eu garanto para vocês. Então, com certeza, te peço para, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Querida, muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Até amanhã, com certeza.